Graça e paz a todos. Gostaria de compartilhar com vocês hoje uma breve exposição do Salmo de número 124. Este salmo vem nos lembrar que, como povo de Deus, que como Igreja de Cristo, nós estamos inseridos num mundo onde diariamente nos deparamos com muitos perigos, tribulações, onde constantemente a Igreja de Cristo sofre afrontas por parte do mundo, por parte do homem que é inimigo de Deus. Por muitas vezes a Igreja de Cristo vê-se diante de situações de risco e de perigo. Porém, são nessas horas que somos convidados a declararmos a nossa fé, a declararmos que a nossa fonte de segurança e de esperança está na graça do Senhor, justamente porque é Ele quem nos socorre no tempo da tribulação. E este salmo, então, ele foi escrito pelo rei Davi e está incluso num grupo de salmos conhecido como Salmos de Romagem. O salmo de Romagem era usado pelos peregrinos que subiam a Jerusalém para adorarem a Deus. Esses salmos eram cantados durante a jornada, com o intuito de lembrarem tudo o que Deus fez ao conduzir Israel à sua terra. Como contexto, este salmo foi escrito com o fim de lembrar e expressar gratidão a Deus pela sua proteção e livramento por ocasião dos povos inimigos contra a nação de Israel ao longo da história. Davi, ao escrever este salmo, então, segundo o teólogo Derek Kiner, trazia em sua mente desde sua adolescência a opressão do povo filisteu e suas ameaças contra Israel. Opressão essa que perdurou por décadas, principalmente durante o seu reinado, conforme descrito no segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo de número 17, que nos diz o seguinte: Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo-o, desceu Davi à fortaleza. Vejam então que Davi, apesar de toda essa situação, que ele, ao invés de confiar em si, ele descansa e confia em Deus. Portanto, o Salmo foi escrito com o objetivo de exortar-nos que a segurança do povo de Deus depende da graça e do poder de Deus. De início, cabe destacar a forma como o Salmo se desenvolve, pois trata-se de um salmo coletivo, ou seja, o autor deseja demonstrar a graça de Deus e o seu poder, agindo não somente em favor apenas de uma pessoa, mas em favor de todo o povo. Por isso o salmo está sendo escrito no plural, podendo tal fato ser notado por meio das expressões ao longo dele, como nós podemos ver. No verso de número 1, que esteve ao nosso lado. No verso de número 2, novamente, que esteve ao nosso lado. E se levantaram contra nós. Verso de número 3, nos teriam engolidos. Verso de número 3, ainda no final, ascendeu contra nós. No verso 4, as águas nos teriam submergido. Ainda no verso 4, sobre a nossa alma teria passado a torrente. Verso 5, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Verso 6, que não nos deu por presa. Verso 7, salvou-nos a nossa alma. Verso 7 no final, e nos vimos livres. E o verso de número 8, o nosso socorro. Assim então, Davi mostra-nos e tem a intenção de mostrar os cuidados de Deus para com o seu povo, os cuidados de Deus para com a nação de Israel. E é interessante também que este salmo, os verbos estão sempre, ou todos, no passado, demonstrando então que o povo está relembrando os grandes feitos de Deus, a libertação de Deus ao longo da história. Por isso, ao iniciar o salmo, no verso de número 1, o rei Davi faz uma afirmação de confiança em Deus e convida o povo a fazer esta mesma afirmação por meio da expressão Israel que o diga. Então acompanhemos no verso de número 1, Davi inicia dizendo: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado,
E então, logo após, ele conclama o povo também a participar. Israel que o diga. Sendo que esta expressão ela vem denotar urgência, pois reconhecer e declarar a confiança de Deus, que aliás é a base da confiança dos que temem a Deus, é reconhecer que realmente a nossa proteção, reconhecer que é Deus que nos conduz, é Deus quem nos guarda, e é justamente essa a intenção de Davi, de que de forma constante e de forma muito rápida expressemos esta gratidão a Deus e expressemos essa confiança em Deus. Para Calvino, o reformador, ele afirma que a intenção de Davi neste salmo é fazer com que todo o povo reflita sobre o socorro divino experimentado ao longo da história. E é exatamente isso que ocorre no verso de número 2. O povo declara em voz alta a presença de Deus ao lado deles em meio às dificuldades. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Então nós vemos aqui o povo declarando que realmente a presença de Deus era algo real na vida deles em meio às dificuldades. Calvino ainda afirma que essa urgência em responder expressa o fato de que quando estamos em meio aos perigos, nosso medo, ansiedade e inquietude são maiores. E, portanto, nós ficamos suscetíveis em reconhecer a intervenção divina. Porém, quando passados os problemas, nós amenizamos a grandeza da nossa calamidade e então obscurecemos a graça de Deus ao atribuirmos o livramento a outros fatores. Com essas palavras, Calvino, então, nos exorta a sempre, em meias tribulações, declararmos com os nossos lábios que somos dependentes da graça de Deus e que somente Deus pode ser o nosso socorro, pode ser o nosso auxílio. Porque, passadas as dificuldades, nós corremos o risco de minimizarmos aquilo que Deus fez por nós, o grande livramento que Deus trouxe sobre as nossas vidas. E na continuidade, a fim de relatar os perigos enfrentados pelo povo de Israel, destaca-se, em primeiro lugar, que os povos inimigos levantaram-se contra o povo hebreu. A expressão aqui é utilizada para homens no verso de número 2, onde ele diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Essa expressão utilizada, ela refere-se não somente a um pequeno grupo de homens, mas refere-se a toda a humanidade. Ou seja, é como se toda a raça humana fosse inimiga dos judeus, e assim a raça humana tivesse se levantado contra eles. Para o teólogo e escritor José Bertolini, o Salmo traz uma riqueza de detalhes e, ao mesmo tempo, da gravidade e intensidade dos ataques sofridos pelo povo judeu, pois é como se, inesperadamente, o povo judeu fosse tomado de assalto por homens comparados a feras selvagens, capazes de engoli-los vivos, homens tomados de ira, capazes de consumi-los. Nós podemos ver isso bem claro no verso de número 3, onde ele afirma que esses homens que levantaram contra eles os teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra eles. Então o verso 3 vem expressar a crueldade, a barbaridade e também a desproporção de força, fazendo com que o povo judeu tornasse-se presa fácil frente aos seus inimigos, frente aos seus opositores. A descrição do conflito continua com a imagem das águas espumejantes, alegando que essas águas chegaram ao pescoço do povo. Versos de número 4 e 5, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teriam passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. A inesperada inundação, ela é tão perigosa e destruidora quanto a violência dos ataques dos homens, tomados de ira e capazes de agirem como feras. Destaca-se aqui que, para Davi,
essa era uma imagem, uma situação conhecida, haja vista que em Jerusalém, como ela ficava no alto e não haviam estradas, muitos viajantes, muitos peregrinos romeiros, ao subirem para a capital, eles se utilizavam dos leitos secos de rios temporários, sendo certo que, caso ocorressem chuvas inesperadas no alto do monte, esses leitos secos rapidamente se tornariam um risco à vida dessas pessoas, podendo tragá-las rapidamente, levando-as até a morte. Por isso, Davi utiliza-se da expressão até a morte. Por isso, Davi utiliza-se da expressão nossa alma, que aqui denota a pessoa em sua totalidade, ou seja, corpo, emoções e espírito, que é fôlego de vida, descrevendo então Davi a magnitude das consequências provenientes dessas perseguições e situações de perigo às quais o povo de Deus enfrentava e era submetido constantemente. Então, no ápice do perigo e possível destruição, Davi exorta o povo a um grato reconhecimento da bondade de Deus, sugerindo que deveriam declarar, no verso de número 6, bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles, mostrando por meio de uma comparação que lhes teria sido muito pior se Deus não os tivesse socorrido, afirmando que não foram libertados de qualquer outra maneira, senão como alguém que fora arrancado como presa dos dentes de um animal selvagem e cruel. Em outras palavras, nesse verso de número 6, Davi está convocando o povo a declarar que bendito é o Senhor, porque o povo estava sendo tragado, o povo estava sendo preso pelas garras, pelos dentes do povo inimigo, mas o Senhor arrancou o povo da presa deles, do dente deles, e assim eles foram libertos. O teólogo José Bertolini destaca que, neste ponto, nem se fala de clamor por parte do povo, pois a intervenção de Deus vem de forma inesperada, justamente por ser Deus nosso único socorro, capaz de nos libertar, conforme já declarado no Salmo de número 121, verso de número 1 e 2, que nos dizem o seguinte: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E assim, por mais uma vez, Davi deixa claro que frente a esses homens terríveis comparados a animais, frente a esses homens terríveis tomados de ira, frente a essas situações de risco que poderiam ter feito com que eles fossem mortos, com que eles fossem destroçados, o único socorro que eles tinham era Deus. E foi justamente Deus que os salvou, foi justamente Deus que os arrancou das garras, os arrancou das presas dos inimigos. Isso porque o Deus da aliança é um Deus fiel em cumprir os termos desta aliança. E ainda nesse contexto, Davi afirma que Deus é tão pronto e atento em cuidar do seu povo, que ele nos livra até mesmo das armadilhas que não percebemos. É isso mesmo. Há muitos perigos que são notórios a nós, que nós conseguimos percebê-los. Mas Davi, na continuidade do Salmo, fala-nos que Deus ainda nos livra e nos guarda de perigo que nem imaginávamos. E é por isso que ele usa a expressão existente no Salmo de número 7, dizendo que o Senhor salvou a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro. O fato é que Davi lembra aqui que aquele que deseja pegar um pássaro, ele monta armadilhas, e armadilhas ocultas, armadilhas que não se pode ou não são percebidas. Em outras palavras, o verso de número 6, que é a declaração central deste salmo, vem nos falar que Deus nos cerca de todos os seus cuidados, de todos os perigos o Senhor nos livra,
seja daqueles perigos que estão dispostos diante aos nossos olhos, ou sejam daqueles perigos que nós nem imaginávamos que eles estivessem diante de nós. Deus em todo momento está a cuidar do seu povo. É interessante que, segundo Calvino, esse texto faz-nos deduzir facilmente que Deus preserva o seu povo frente aos perigos e armadilhas de forma miraculosa, o tempo todo. E por fim, Davi conclui o salmo por meio de uma declaração de confiança, afirmando que, independente dos perigos e opressões, quer essas sejam visíveis ou invisíveis, o povo de Deus deve fazer de Deus, o Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, o seu socorro. Pois somente Ele e mais ninguém pode nos proteger. E, portanto, nós devemos nos alegrar nesta certeza e nele depositarmos a nossa esperança. Por meio da expressão nome do Senhor, que nós podemos ver no verso de número 8, o nosso socorro está em o nome do Senhor. Com essa expressão, Davi refere-se ao próprio Deus, que ao longo da história tem revelado seus atributos. E o fato de Deus ser declarado como o Criador do céu e da terra, ainda no verso de número 8, o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Essa expressão remete-nos à providência de Deus. É interessante pensarmos nesta questão da providência de Deus. O Dr. Heber Campos, no seu livro O Ser de Deus e Sua Obra, ele afirma que o Deus providente, entendê-lo, implica no fato de que Deus criou todas as coisas e Deus ainda continua a cuidar da sua criação. Deus criou todas as coisas e Ele continua a dispensar sobre a criação os cuidados indispensáveis. Além do que, Davi rejeita qualquer outra fonte de confiança senão o seu Deus, senão o nosso Deus. Por isso ele fecha este salmo afirmando: o nosso socorro está em o nome do Senhor, ou seja, o Deus da aliança, o Deus fiel, o Deus que vem cuidando de Israel, o Deus que vem cuidando do seu povo, o Deus que vem cuidando da sua igreja. Mas não somente isso, esse Deus é o Deus criador do céu e da terra, que do nada trouxe à existência todas as coisas, mas este Deus que criou todas as coisas ainda continua a cuidar da criação. E este cuidado implica justamente em Deus continuar provendo a sua segurança, provendo libertação para o seu povo. Então, frente a essas colocações, nós tiramos algumas aplicações para a nossa vida por meio deste salmo. E a primeira delas é que nós devemos declarar o tempo todo, de forma urgente, nossa confiança em Deus e os grandes livramentos com que Deus tem alcançado o seu povo. E tudo isso devemos fazê-lo com o intuito de levarmos o seu nome a ser glorificado e também explicitarmos o seu amor para com o seu povo, não incorrendo no erro de atribuirmos os livramentos e cuidados diários a outras pessoas, situações ou fatores. Em outras palavras, o tempo todo devemos ter em nossos lábios uma declaração de confiança em Deus e uma declaração de que Deus tem feito grandes coisas pelo seu povo, principalmente ao livrar seu povo de perigos, de perseguições e até mesmo situações ocultas que nós nem chegamos a enxergar, mas Deus, de uma certa forma, nos livrou dessas também. Mas uma segunda lição que tiramos aqui é entendermos que no Antigo Testamento a nação de Israel era o povo de Deus. Constantemente, apesar de ser o povo escolhido de Deus, essa nação enfrentava situações extremas de perigos, injustiças, perseguições e até mesmo situações ocultas, armadilhas, que nem mesmo eles imaginavam. E hoje não é diferente, pois, como povo de Deus, hoje somos a igreja do Senhor Jesus. E nós não estamos livres de passarmos por tantas
terríveis e intensas situações de perigos inesperados, que chegam ao ponto de darem a impressão que a igreja será consumida. É neste ponto que devemos nos lembrar das palavras de Jesus, que no mundo passareis por aflições, vocês terão aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus diz em João, capítulo 16, verso de número 33, sendo que é exatamente o que nós temos vivido nesses dias. Em outras palavras, a Igreja de Cristo não está isenta de passar por lutas, não está isenta de passar por momentos de perigo, não está isenta de sofrer injustiças e perseguições. Porém, mesmo que essas situações sejam notórias em nossa vida, na Igreja de Cristo, nós podemos contar com o auxílio do Senhor. Nós podemos contar com a ajuda do Senhor. Uma terceira aplicação que tiramos para a nossa vida é que devemos bendizer ao Senhor em todo o tempo, pois ao olharmos para trás, veremos como Deus, por inúmeras vezes, arrancou-nos do centro do furacão sem que esperássemos, na certeza de que também nos livrou de armadilhas e situações que nem imaginávamos existirem em nosso caminho. Entendendo que, sem o apoio divino, a Igreja de Cristo seria rapidamente consumida pelos seus inimigos e situações, como leões, e como uma tsunami, a Igreja seria varrida, e a Igreja seria pega, como um caçador pega sua caça em uma floresta. Então, em todo tempo, devemos bendizer ao Senhor por conta dos grandes livramentos que Ele tem dado à sua Igreja. Mas, por último, nós devemos declarar a nossa confiança em Deus. Apesar de sabermos que vivemos em um mundo de perigos e que tenta nos fazer confiar no mundo, nas coisas do mundo, nós devemos afirmar que a nossa confiança, que o nosso socorro não está nas coisas deste mundo ou no homem, mas que a nossa confiança e o nosso socorro estão no Senhor, que criou o céu e a terra e continua a cuidar de toda a criação. Que, como Igreja de Cristo, jamais nos esqueçamos dessas verdades, de que Deus é o nosso socorro e de que o mesmo Deus que nos criou, que nos chamou, que nos redimiu em Cristo Jesus, Ele continua a cuidar de nós. Portanto, este salmo, ele vem trazer aos nossos corações nos dias de hoje uma palavra de paz, uma palavra de esperança e de confiança na graça de Deus, nos cuidados de Deus sobre as nossas vidas. Não importa o momento que a Igreja de Cristo esteja vivendo agora, o que importa é que declaremos a nossa fé, a nossa esperança e que com os nossos lábios possamos dizer: o nosso socorro está em o nome do Senhor, que é Criador do céu e da terra, na certeza de que no tempo oportuno, assim como Davi, nós diremos: bendito seja o Senhor que nos livrou. Que Deus assim nos abençoe e que Deus nos ajude a realmente confiarmos e descansarmos nele. Amém.